Momento de reflexão. Atos 11 e 18 nos fala assim: E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Aqui os judeus, aqui é a passagem quando, antes no capítulo 10, Pedro foi à casa em Cesareia, à casa de Cornélio, porque Cornélio teve uma visão que ele tinha que chamar Pedro para que fosse à casa dele, para falar da palavra de Deus, para que ele ouvisse da salvação. Porque não basta você viver uma vida de oração, dar um bom testemunho, se você ainda não fez a sua decisão ao lado de Cristo, porque as obras não salvam. As obras são complementos da pessoa salva, da salvação. E Cornélio tinha tantas boas obras. Ele era um homem que orava, ele fazia muitas boas ações, mas ele ainda não havia aceitado Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque ele ainda não tinha ouvido da palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, é preciso que a palavra de Deus seja falada, seja explicada para que a pessoa entenda e venha a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque sem Jesus Cristo mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então Cornélio era um homem de boas obras, um centurião que era respeitado, era querido no meio do seu povo. Ele não era judeu, ele era um gentio. Aí um anjo vai e diz a ele que mande chamar Pedro. Então Pedro tinha tido uma visão de um lençol com toda espécie de animais, e que Deus mandava que ele matasse e comesse animais imundos, impuros. E ele diz: não, Senhor, nunca coisa imunda foi a minha boca, nunca coloquei nada imundo na minha boca. Então Deus disse: não tornes imundo aquilo que Deus purificou, mais ou menos assim. Então Pedro, ele relutou, que ele não queria, né? Ele não queria, ele achava os judeus, porque eles serem um povo separado, que Deus tinha separado para si, eles achavam que só a salvação era somente para os judeus, mas a salvação é para todo aquele que crê. Se você tiver fé, você é alcançado pela salvação. Basta você crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Jesus Cristo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém pode ir a Deus se não for por Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E ele, graças ao Deus Todo-Poderoso, venceu a morte. Ele passou pela morte, ele suportou tudo por nós. E ele venceu a morte para que nós tivéssemos vida. Essa é a palavra do Senhor hoje para você e para mim. Uma palavra de ensinamento é para você hoje, a palavra de salvação em nome do Senhor Jesus. E fique na
paz do Senhor. Amém.